Você clicou neste vídeo porque sente um peso, não é? Uma inquietação que nenhuma doutrina ou ritual conseguiu calar. Talvez você esteja cansado de tentar encaixar sua vida na caixa apertada que chamam de fé, de seguir regras que parecem mais aprisionar do que libertar. Este é o Segredos dos Salmos, e eu sou a voz que te guia pelo Salmo 19, para desvendar o que realmente significa ter um coração livre. Este não é mais um sermão, é um convite para você ver o que a Bíblia realmente revela, sem os filtros que a religião impôs. Muitos chegam aqui com a alma em pedaços, feridos por palavras vazias, buscando a verdade de Deus que parece ter sido roubada. O que você está prestes a ouvir não são apenas histórias, é o espelho que vai te mostrar onde você foi enganado e onde a sua verdadeira força sempre esteve. Fique, porque a jornada para desvendar os maiores segredos da sua fé está apenas começando. Você está pronto para ver? Você já se sentiu preso, sufocado por paredes que prometeram proteção, mas entregaram cativeiro? Milhões olham para os céus que declaram a glória de Deus, mas seus corações feridos por um sistema que desvia a verdade. O firmamento, com sua obra majestosa, anuncia a grandeza do Criador, mas as vozes que deveriam guiar distorcem, escondem a verdadeira fé. E se a verdade não estivesse nos templos, mas num chamado antigo quanto o sol correndo seu caminho pelos céus? Um chamado que rompe o véu da religião, revelando amarras invisíveis que roubam sua paz. Você está cansado de promessas vazias, culpa imposta, do vazio que nenhuma pregação preenche. Há uma lei que refrigera a alma, um testemunho que dá sabedoria aos simples, uma luz que ilumina os olhos. Essa verdade, porém, é soterrada. Prepare-se para ver o que poucos ousaram mostrar. Não é um livro, é sua vida. Não é rituais, é sua alma gritando por ar puro. Há um inimigo silencioso que se disfarça, uma sombra que se esconde até em altares, agindo como um espírito de anticristo, desviando você da verdade genuína de Cristo. Por que a Bíblia parece tão diferente da realidade que te impuseram? O que acontece quando sua oração não encontra eco, mas bate em muros de engano? Este é o momento de desmascarar o que foi escondido. Sinta a libertação que a fé inabalável traz. Entenda que Deus te espera, livre e verdadeiro. Você está pronto para abrir os olhos e finalmente ver? O que está prestes a ser revelado pode mudar tudo o que você entende sobre salvação. Imagine olhar para o céu numa noite sem lua, milhões de estrelas, uma imensidão que te engole. Você já parou para sentir a força disso? Aquele silêncio que na verdade grita. Os céus, eles declaram a glória de Deus. Eles não pedem permissão, não cobram dízimo, não te julgam, simplesmente são. E o firmamento? Ele não só mostra, ele anuncia a obra das mãos de um Criador que é maior do que qualquer coisa que te contaram. Mas por que então a gente passa a vida procurando por Deus em lugares pequenos, em palavras sussurradas por vozes humanas, em regras inventadas? Por que se sente tão distante desse Deus se ele está gritando nos céus? Milhões de corações quebrados buscam uma fé verdadeira, mas só encontram um eco vazio. Você já se sentiu assim? Como se a resposta estivesse ali, bem na sua frente, mas você foi ensinado a olhar para o lado errado? Dizem que um dia faz declaração a outro dia, que uma noite mostra sabedoria a outra noite. Pensa nisso. A própria passagem do tempo é uma pregação. Sem uma palavra sequer, o universo te ensina. Ele te desafia. Mas o sistema religioso que você conhece, esse sistema, ele insiste em te dar respostas prontas, em te encaixar em fórmulas, em te dizer que você não é digno. Será que ao buscar por Deus nas paredes de um templo, você não está perdendo a voz que vem do infinito, que não tem linguagem nem fala, mas que todos conseguem ouvir? Não há linguagem. Não há fala. Mas a voz de Deus, a voz do universo, está ali. Ela te alcança. Ela estende sua linha por toda a terra. Suas palavras chegam até o fim do mundo. Isso é o Salmo 19 te dizendo que Deus não está preso a quatro paredes, nem a doutrinas feitas por homens.
Ele está no sol que nasce e se põe, no calor que nada esconde. Ele está se revelando a você, sem filtros. Essa revelação não te pede nada, apenas que você abra seus olhos e seu coração. O sol, ele é como um noivo que sai do seu quarto vibrante, alegre, como um herói correndo seu caminho. Da manhã até a noite ele cumpre seu destino. Ele não hesita, não se desvia. Sua saída é de uma ponta do céu e seu curso vai até a outra. E nada, nada se esconde do seu calor. Agora pensa na sua vida. Onde você está escondendo o que precisa ser iluminado? Onde você está tentando se esconder da fé inabalável que o próprio Deus te oferece? Você tem sido um herói na sua própria jornada ou se deixou aprisionar? Essa é a verdade. Deus colocou uma tenda para o sol nos céus. Um ciclo perfeito, eterno, que não mente. O que aconteceria se a sua vida seguisse esse mesmo ciclo de verdade, de propósito, sem as sombras do engano religioso? E se você parasse de procurar pelo amor de Deus nos cantos escuros e o encontrasse na luz que não julga, que apenas aquece? O que você faria se descobrisse que a Bíblia te chama para uma liberdade que nunca te contaram? Mas a declaração dos céus é só o começo, porque a lei desse mesmo Deus, essa sim, tem o poder de virar sua alma do avesso e te dar uma nova vida. Ela não é só luz, ela é vida. E ela está esperando por você. O que será que essa lei perfeita e refrigera a alma vai te mostrar sobre a sua própria jornada e as suas próprias amarras? Você sentiu a vastidão, a liberdade que vem do simples olhar para o infinito no céu, que declara a glória de Deus? O que a natureza te grita sobre um Criador sem amarras? Mas, e se eu te dissesse que essa mesma grandeza, essa mesma promessa de liberdade, está escrita em uma lei? Não, não é a lei dos homens, aquela que te sufoca, que te impõe fardos que você não pode carregar. É a lei do Senhor, e ela é perfeita. Ela não te prende, ela te refrigera a alma. Você passou anos, talvez a vida inteira, ouvindo sobre regras, sobre o que você não pode fazer, sobre o castigo que te espera se você falhar. O sistema religioso, ele adora criar listas. Listas de pecados, listas de exigências, listas que te mantêm sempre pequeno, sempre em dívida. E a sua alma, ela se encolhe, ela se cansa, ela perde o brilho. Onde está a liberdade nesse monte de obrigações? Onde está o amor que deveria ser a essência de tudo? Mas o Salmo 19 grita algo diferente. Ele diz que a lei do Senhor é perfeita. O que isso significa, perfeita? Significa que ela não tem falhas, não tem brechas, não tem intenção de te manipular. Ela é completa em si mesma. E o resultado? Ela refrigera a alma. Sente essa palavra? Refrigerar. É como um copo d'água gelado depois de uma longa caminhada no deserto. É o alívio que você nunca soube que podia sentir. O que é essa sede que a religião te deixou? E tem mais. O testemunho do Senhor é fiel, não como as promessas humanas que se quebram, não como as doutrinas que mudam com o vento. É firme, é verdadeiro, e ele dá sabedoria aos simples. Você que talvez se sentiu pequeno, ignorante, sem voz diante da complexidade teológica, aqui está sua chance. A sabedoria que vem de Deus não precisa de títulos, não precisa de estudos acadêmicos. Ela precisa de um coração aberto. Um coração que se cansou de ser enganado, não é? Pense nos preceitos do Senhor. Eles são retos, não são tortos, cheios de curvas e meandros para te confundir. Eles vão direto ao ponto. E sabe o que eles fazem? Alegram o coração. Quantas vezes a religião te roubou a alegria, te deixou com um peso, uma culpa que te arrasta? Mas os preceitos de Deus, esses trazem um sorriso de novo para a sua alma. Eles te mostram um caminho de clareza. Você sente essa verdade te tocando? O mandamento do Senhor é puro. Não tem mistura, não tem segundas intenções. Ele ilumina os olhos. Quantas vezes você se sentiu cego, andando em círculos, sem saber para onde ir? A escuridão das doutrinas complexas,
dos dogmas inflexíveis, ela te deixou tateando no escuro. Mas a palavra da Bíblia, ela é como uma tocha. Ela rasga a escuridão e te mostra o caminho. Qual é a cegueira que você precisa quebrar hoje? E o temor do Senhor? Ah, esse é limpo, não é medo do castigo. Não é pavor de um Deus carrasco. É reverência. É reconhecimento da sua grandeza, da sua pureza. E ele permanece eternamente. Não é uma moda passageira. Não é um sentimento que some com a dificuldade. É algo que se aprofunda, que te dá raízes. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Não há espaço para injustiça, para parcialidade. Você encontra paz nisso. Agora, a surpresa. Essa lei, esses preceitos, esses mandamentos, eles são mais desejáveis do que o ouro. Sim, do que muito ouro fino. E mais doces do que o mel e o licor dos favos. Você trocou o quê por quê? Você tem buscado riquezas que não preenchem, prazeres que deixam um gosto amargo. Mas a palavra de Deus, ela sacia, ela te nutre. Ela é a recompensa que você nem sabia que existia. Você sente essa doçura em sua alma? Por eles também o servo é admoestado, é guiado. E em guardá-los, a grande recompensa. Não é uma recompensa no céu distante, é uma recompensa aqui, agora. Paz que a oração não te trouxe quando você orava por obrigação. Liberdade que a religião institucional te roubou. Sabedoria para viver. Esta é a fé inabalável que te permite andar de cabeça erguida, sem o peso da condenação. Mas quem pode entender os seus próprios erros, os ocultos? O que você faria se descobrisse que a verdadeira liberdade vem de uma lei? Uma lei que não aprisiona, mas liberta. Uma lei que te mostra onde você errou, não para te condenar, mas para te purificar. O próximo passo é confrontar o que está escondido, a sujeira que ainda se agarra. Você está pronto para olhar para dentro e pedir para ser purificado? Porque a luz de Deus, ela revela tudo. O que vem a seguir pode mudar tudo o que você entende sobre o verdadeiro perdão. Ele pensava que conhecia o caminho, que seguia à risca cada mandamento, cada regra imposta por aqueles que se diziam guardiões da fé. Mas por mais que ele se esforçasse, algo estava errado. Uma inquietude roía por dentro, uma sombra que ele não conseguia identificar, mas que parecia esvaziar sua oração e tornar cada passo pesado. Aquela lei que prometia refrigério parecia distante quando ele se olhava no espelho. Como ele poderia ser livre se nem mesmo entendia os erros que o prendiam? Quantas vezes ele ouviu dizer que bastava confessar os pecados mais óbvios, aqueles que a sociedade condena para se sentir limpo? Mas a Bíblia sussurra uma verdade mais profunda, mais assustadora. Quem pode entender os seus erros? Não são apenas as falhas visíveis, os tropeços públicos. É aquilo que se esconde na escuridão do coração, nas intenções veladas, nos julgamentos disfarçados de justiça. O sistema religioso adora expor os erros dos outros, mas raramente ensina a encarar a própria escuridão. E é ali, nas sombras, que a verdadeira prisão se forma. Ele foi ensinado a temer um Deus punitivo, mas não a temer a própria hipocrisia. A condenar o mundo, mas não a questionar suas próprias motivações. E essa era a armadilha. A manipulação começa quando o homem acredita ser bom o suficiente, sem precisar de uma luz que venha de fora para revelar o que ele não consegue ver. Essa luz, essa purificação, não pode vir de rituais vazios ou de palavras decoradas. Ela precisa ser um clamor. Purifica-me tudo os que me são ocultos. Ele entendeu que só a verdade mais crua podia libertá-lo. O que acontece quando um homem se recusa a olhar para essas sombras? Ele constrói uma fortaleza de mentiras. Ele aponta o dedo, ele se justifica, ele se esconde atrás de uma fachada de santidade. Essa é a essência do que muitos chamam de espírito de anticristo, a negação sutil da verdadeira luz, a recusa em ser confrontado pela pureza divina. Ele se esquece que o sol, aquele mesmo sol que revela tudo, também pode expor as manchas mais escondidas, e a religião, muitas vezes,
oferece óculos escuros para evitar essa luz. A soberba. Essa é a raiz de muitos enganos. Ele havia nos líderes que exerciam poder, que se sentiam acima do rebanho. Mas a pergunta que o Salmo lança não é sobre os outros. É pessoal. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhoreie de mim. A arrogância de achar que se sabe tudo, que não precisa de correção, que sua fé é inabalável porque ele cumpre regras. Essa soberba é um véu que esconde os erros mais profundos. Ela impede que a verdadeira humildade floresça, a humildade que abre a porta para a purificação. Quando ele se permite ser guardado da soberba, algo mágico acontece. Ele se torna sincero. Não uma sinceridade forçada, mas aquela que brota de um coração rendido. E então, ele fica limpo de grande transgressão. Não é que a transgressão desapareça como mágica, mas o poder dela sobre ele se desfaz. A libertação não vem de tentar ser perfeito por si mesmo, mas de reconhecer a própria imperfeição e de se entregar àquele que pode, de fato, purificar. Ele percebeu que a verdadeira batalha não era contra o mundo lá fora, nem contra os pecados gritantes. Era contra a sombra que ele carregava dentro, os erros que ele não conseguia ver, a soberba que o impedia de ser livre. A fé inabalável não é a ausência de falhas, mas a coragem de encará-las com a luz de Deus. A oração se torna real quando é um clamor por revelação, não por autojustificação. Mas como um homem pode se livrar de algo que ele nem sabe que tem? Como a luz pode entrar onde há escuridão voluntária? A resposta não é um passo, mas uma entrega. E essa entrega, ela começa com um simples pedido. Um pedido que pode quebrar as maiores fortalezas que ele construiu em torno de si mesmo. O que é essa grande transgressão da qual ele precisa se libertar? E como a humildade abre o caminho para uma liberdade que o sistema nunca ofereceu? Você sentiu o peso da pergunta no ar? Como se livrar de algo que nem sabemos que temos? Como a luz de Deus entra onde a soberba construiu muros invisíveis? O clamor por purificação não é um ato de fraqueza, mas de uma força que poucos encontram. É a coragem de despir a alma, de se ver como realmente é, não como a religião te ensinou a parecer. Milhões buscam palavras bonitas, frases prontas para levar a Deus. A gente aprende a rezar um Pai Nosso decorado, a pedir com vocabulário rebuscado, a performar uma oração que soe espiritual. Mas, você já parou para pensar no que realmente ecoa no coração de Deus? O que Ele busca quando você se ajoelha, quando seus lábios se movem, quando a alma tenta se comunicar? Não é a eloquência, não é a perfeição da sua teologia. Os versículos finais do Salmo 19 rasgam essa superficialidade. Eles trazem um anseio profundo. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Percebe a ordem? Primeiro, as palavras da boca, aquilo que você expressa, que você fala. Mas em segundo lugar, e talvez o mais importante, a meditação do coração. A verdade que nasce lá dentro, sem máscaras, sem filtros. Quantas vezes a gente fala uma coisa, mas o coração está gritando outra? Quantas vezes a gente sorri por fora, enquanto a alma está em pedaços por dentro? A religião te ensina a fachada, a manter as aparências. Ela te diz para confessar o que é aceitável, mas silenciar o caos interno, a dúvida, a raiva. Ela te rouba a chance de ser verdadeiro. Mas o que Jesus buscava nos homens não era a perfeição superficial, era a autenticidade que nasce da dor e da honestidade. Ele viu isso nos líderes religiosos do seu tempo. Eram mestres em palavras, em discursos. Sua boca falava bonito, cheia de regras e citações da Bíblia. Mas o coração estava longe, endurecido pela soberba, pela hipocrisia. Por isso, ele os chamou de guias cegos. Eles tinham as palavras, mas não tinham a meditação que agrada a Deus. Eles guiaram multidões para um cativeiro ainda maior, um cativeiro disfarçado de espiritualidade. Sua verdadeira fé não se manifesta apenas no que você verbaliza.
Ela floresce na quietude do seu espírito, na sinceridade crua da sua alma. É a meditação do seu coração que Deus ouve antes mesmo de qualquer som sair da sua boca. E essa meditação, ela precisa ser agradável. Como um rio que corre limpo, sem lama, sem pedras escondidas. Você tem permitido que a sua meditação seja assim? Ou ela está cheia de lixo, de ressentimento, de culpa que você esconde? A beleza disso está em quem você entrega essa confissão verdadeira. É perante a face do Senhor. Ele é a sua rocha. Sente essa imagem? Firme, inabalável, sólida. Quando tudo desmorona, quando as doutrinas dos homens falham, quando sua própria fé parece vacilar, ele permanece. Ele é o chão que não some debaixo dos teus pés. E ele é seu Redentor. Aquele que te compra de volta, que te liberta do cativeiro, que paga o preço que você jamais poderia pagar. É essa a fé inabalável. A certeza de que, mesmo quando suas palavras falham, mesmo quando sua meditação é um mar de confusão, Ele é a rocha. Ele é o Redentor. Ele te entende. Ele te ouve. E Ele te quer verdadeiro, não perfeito. O que isso diz sobre as suas lutas, sobre as suas dores que você achou que precisava esconder? Você está pronto para que as palavras da sua boca e a meditação do seu coração sejam uma só? Para que essa verdade te liberte da necessidade de agradar homens e te leve a um encontro genuíno com o Criador? O que vem a seguir vai te mostrar como essa rocha inabalável pode sustentar até o mais profundo dos seus segredos, aqueles que você jamais ousou contar. Você já se perguntou o que acontece quando as palavras da sua boca não combinam com a meditação do seu coração? Quando o que você mostra para o mundo é uma coisa, mas a sua alma grita outra? A rocha, seu Redentor, ele vê, ele ouve. Mas o sistema, ele te ensina a performar, ele te ensina a aparecer. E milhões caem nessa armadilha, silenciando o grito mais profundo da alma para caber no molde. Eles te disseram que a oração é uma fórmula, um ritual, um conjunto de palavras ditas no lugar certo, na hora certa. Mas a verdadeira comunicação, aquela que rasga os céus, nasce no silêncio, na entrega do coração sem filtros. Lembra daqueles guias cegos? Eles amavam as praças, os cantos das ruas para serem vistos orando. Não era sobre Deus, era sobre o público. E você? Quantas das suas demonstrações de fé são para serem vistos pelos homens, e quantas são para a face do seu Redentor? Essa é a tragédia do nosso tempo. As pessoas buscam a verdade, buscam um sentido, buscam a presença de Deus. Mas a religião, com suas regras pesadas, com seus julgamentos, com seu teatro, transformou a adoração em um palco. E nesse palco, a autenticidade é esmagada. Você aprende a fingir, aprende a vestir a máscara. E o preço? O vazio, o isolamento, a sensação de que, não importa o quanto você se esforce, nunca será bom o suficiente para essa imagem de perfeição que eles construíram. Jesus caminhava entre a gente, não para nos dar mais regras, mas para nos mostrar a diferença entre a vida e a encenação. Ele via os corações. E ele não se importava com as vestes que alguém usava, mas com a sede que a alma carregava. Ele confrontou aqueles que se orgulhavam de suas longas orações, de seus dízimos contados, mas que tinham o coração duro, cheio de soberba. Ele mostrou que o reino não era para os que performavam, mas para os que se rendiam, os que se faziam pequenos. Você se lembra de ter sentido essa sede, de querer mais do que a religião te oferece? É um conflito antigo, o espetáculo contra o secreto. A aprovação dos homens contra a aceitação de Deus. E o que é mais assustador é que muitos de nós, sem perceber, escolhemos o espetáculo. Escolhemos a segurança de pertencer a um grupo, mesmo que isso custe a nossa própria alma. O medo de ser excluído, de ser julgado, de ser diferente. Esse medo nos cega para a verdade mais simples e mais libertadora da Bíblia. Que a verdadeira fé inabalável floresce na intimidade, onde não há aplausos, apenas a presença do Pai. Você tem sacrificado sua voz interior, seu anseio genuíno no altar da conformidade?
Tem silenciado o que o seu coração realmente sente e pensa para não quebrar as expectativas? Seus erros ocultos, que imploravam por purificação, foram trocados por uma capa de santidade que só serve para afastar você do real toque de Deus. Essa é a escolha que te impede de respirar, de ser quem você realmente é em Cristo. A verdadeira adoração não faz barulho para os homens, mas move o céu. Não é sobre o que você faz, mas sobre quem você é. É sobre a meditação do seu coração pura e sincera, encontrando a face do seu Redentor. É sobre abandonar o palco e entrar no lugar secreto, onde a graça não é moeda de troca, mas um presente imerecido. Você tem coragem de descer do palco e buscar esse lugar? Muitos tentam silenciar essa voz de dentro, essa busca por algo mais profundo, porque o sistema, ele não perdoa quem questiona, quem se recusa a seguir cegamente. Mas e se o verdadeiro caminho estivesse justamente em ouvir essa voz, em se permitir ser um fora da caixa para o reino de Deus? E se essa fosse a sua chance de experimentar uma fé que não é sobre aparências, mas sobre uma transformação real que começa no coração e alcança os céus? O que vem a seguir pode te surpreender e te mostrar que a voz de Deus, ela ressoa nos lugares mais inesperados, longe dos holofotes. Você já sentiu a alma gritar por liberdade, mas seus pés continuam presos nas amarras que a própria fé te impôs? A religião te ensina a buscar aceitação, a performar para uma plateia invisível. Mas a verdade, aquela que liberta, ela não se importa com a sua aparência. Ela busca a pureza do seu coração, o eco da sua meditação mais íntima. O que acontece quando você escolhe descer do palco, rejeitar os aplausos vazios, para encontrar o seu Redentor? O caminho é solitário, no começo, não é? O sistema, ele tem suas táticas. Ele te oferece segurança, uma comunidade, a promessa de um lugar ao sol. Mas o preço é alto. A sua voz, a sua autenticidade, a sua capacidade de pensar por si mesmo. Ele te ensina que a oração precisa ser vista, ouvida, validada pelos outros. Que a sua Bíblia só tem autoridade se interpretada pela voz oficial. Isso te coloca numa prisão, onde você busca a aprovação humana, esquecendo que o amor de Deus não depende do que você faz, mas do que Ele já fez. Você se lembra daquele peso? Da culpa que te arrasta? Essa é a herança de uma fé que se tornou transação, não relacionamento. Uma fé que te diz que você nunca é bom o suficiente, que sempre há algo mais a fazer, algo mais a pagar. E enquanto você corre nessa roda, o verdadeiro refrigério da alma, aquela liberdade que o Salmo 19 grita, escapa entre seus dedos. O medo de ficar de fora, de ser rejeitado, ele te prende mais do que qualquer corrente. Mas e se a verdadeira força estivesse em soltar as amarras, em confrontar essa imagem distorcida de Deus que te venderam? E se a sua fé inabalável nascesse justamente quando você para de tentar agradar a todos e decide agradar somente aquele que é a sua rocha? Essa é a hora de virar a mesa, de olhar para as promessas vazias e dizer: chega, a verdadeira transformação começa quando você aceita o convite para ser você mesmo, com suas dores, suas dúvidas, suas cicatrizes, diante de um amor que não te julga. É como se um espelho fosse quebrado. As imagens falsas, as expectativas impostas, tudo se desfaz. E o que sobra? A sua essência, pura, criada à imagem e semelhança de Deus. A oração não é mais uma obrigação, mas um suspiro profundo de alívio. A Bíblia se revela, não como um livro de regras, mas como um mapa para o seu coração. Você sente essa respiração, esse alívio que começa a chegar? Essa liberdade, ela tem um preço. Você será chamado de rebelde, de arrogante, de alguém que se desviou. Os guias cegos não perdoam quem abre os olhos. Mas qual preço é maior? A aprovação deles ou a paz inegociável que você encontra na face do seu Redentor? Essa é a decisão que te separa da multidão que ainda busca na escuridão e te coloca no caminho da luz verdadeira. A liberdade não é a ausência de luta, mas a certeza de que você tem uma rocha para se apoiar, não importa o que aconteça.
Ela te ensina a discernir as vozes, a questionar as narrativas, a confiar naquilo que o seu coração, iluminado pela verdade, te mostra. É um ato de coragem que te eleva acima do medo e da manipulação. Você está pronto para suportar o preço de ser livre? O que vem a seguir pode te mostrar como, mesmo sozinho, você nunca estará desamparado. Você sentiu o peso da pergunta no ar? Como se livrar de algo que nem sabemos que temos? Como a luz de Deus entra onde a soberba construiu muros invisíveis? O clamor por purificação não é um ato de fraqueza, mas de uma força que poucos encontram. É a coragem de despir a alma, de se ver como realmente é, não como a religião te ensinou a parecer. Milhões buscam palavras bonitas, frases prontas, para levar a Deus. A gente aprende a rezar um Pai Nosso decorado, a pedir com vocabulário rebuscado, a performar uma oração que soe espiritual. Mas você já parou para pensar no que realmente ecoa no coração de Deus? O que Ele busca quando você se ajoelha, quando seus lábios se movem, quando a alma tenta se comunicar? Não é a eloquência, não é a perfeição da sua teologia. Os versículos finais do Salmo 19 rasgam essa superficialidade. Eles trazem um anseio profundo. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Percebe a ordem? Primeiro, as palavras da boca, aquilo que você expressa, que você fala. Mas em segundo lugar, e talvez o mais importante, a meditação do coração. A verdade que nasce lá dentro, sem máscaras, sem filtros. Quantas vezes a gente fala uma coisa, mas o coração está gritando outra? Quantas vezes a gente sorri por fora, enquanto a alma está em pedaços por dentro? A religião te ensina a fachada, a manter as aparências. Ela te diz para confessar o que é aceitável, mas silenciar o caos interno, a dúvida, a raiva. Ela te rouba a chance de ser verdadeiro. Mas o que Jesus buscava nos homens não era a perfeição superficial, era a autenticidade que nasce da dor e da honestidade. Ele viu isso nos líderes religiosos do seu tempo. Eram mestres em palavras, em discursos. Sua boca falava bonito, cheia de regras e citações da Bíblia. Mas o coração estava longe, endurecido pela soberba, pela hipocrisia. Por isso, ele os chamou de guias cegos. Eles tinham as palavras, mas não tinham a meditação que agrada a Deus. Eles guiaram multidões para um cativeiro ainda maior, um cativeiro disfarçado de espiritualidade. Sua verdadeira fé não se manifesta apenas no que você verbaliza. Ela floresce na quietude do seu espírito, na sinceridade crua da sua alma. É a meditação do seu coração que Deus ouve antes mesmo de qualquer som sair da sua boca. E essa meditação, ela precisa ser agradável. Como um rio que corre limpo, sem lama, sem pedras escondidas. Você tem permitido que a sua meditação seja assim? Ou ela está cheia de lixo, de ressentimento, de culpa que você esconde? A beleza disso está em quem você entrega essa confissão verdadeira. É perante a face do Senhor. Ele é a sua rocha. Sente essa imagem? Firme, inabalável, sólida. Quando tudo desmorona, quando as doutrinas dos homens falham, quando sua própria fé parece vacilar, ele permanece. Ele é o chão que não some debaixo dos teus pés. E ele é seu redentor. Aquele que te compra de volta, que te liberta do cativeiro, que paga o preço que você jamais poderia pagar. É essa a fé inabalável. A certeza de que, mesmo quando suas palavras falham, mesmo quando sua meditação é um mar de confusão, ele é a rocha. Ele é o Redentor. Ele te entende. Ele te ouve. E ele te quer verdadeiro, não perfeito. O que isso diz sobre as suas lutas, sobre as suas dores que você achou que precisava esconder? Você está pronto para que as palavras da sua boca e a meditação do seu coração sejam uma só? Para que essa verdade te liberte da necessidade de agradar homens e te leve a um encontro genuíno com o Criador? O que vem a seguir vai te mostrar como essa rocha inabalável pode sustentar até o mais profundo dos seus segredos, aqueles que você jamais ousou contar.
Você se sente sozinho nessa jornada? Abandonado talvez por aqueles que você esperava que estivessem ao seu lado na fé? Quando você se atreve a questionar, a sair do script, o sistema não perdoa. Ele te isola, te faz sentir que está à deriva, sem bússola. Acha que está sendo ingrato, que está traindo as suas raízes. Mas e se a bússola que você busca não estivesse nas mãos de nenhum homem, mas no lugar mais secreto da sua alma? O medo de estar só, de ser mal interpretado, ele é poderoso, não é? Ele te empurra de volta para a multidão, para o conforto aparente da conformidade. Mas Jesus, aquele que chamou os líderes de sua época de cegos, ele sabia que a verdadeira força não está nos números, nem na aprovação de quem quer que seja. Ele buscou os excluídos, os marginalizados, aqueles que o sistema havia descartado. E neles, ele encontrou a verdade, a sede real por Deus. Pensa em quantas vezes você agiu contra a sua própria intuição, contra aquela voz baixinha lá no fundo, só para não desagradar. O sistema adora isso. Ele adora te ver duvidando de si mesmo, colocando a palavra de um homem de fé acima do sussurro do Espírito. Mas a sua rocha, o seu Redentor, ele não te deu um espírito de medo, ele te deu discernimento, uma capacidade interna de distinguir o que é verdadeiro do que é apenas barulho. Você tem escutado essa voz ou a abafado para caber? A verdadeira coragem não é gritar para o mundo o que você acredita, mas silenciar para ouvir o que Deus tem a dizer. É ali, na quietude, que a sua oração se torna uma conversa real, sem roteiros, sem expectativas. É ali que a Bíblia se abre não como um livro morto, mas como palavras vivas que falam diretamente ao seu espírito. É nessa intimidade que a sua fé inabalável se revela, não como uma armadura para se defender, mas como uma raiz profunda que te sustenta. Você foi enganado a pensar que precisava de um intermediário para falar com o Criador, que a sua conexão dependia da aprovação de pastores, líderes ou da própria instituição. Mas o sol, ele brilha para todos. O firmamento, ele grita a glória de Deus para cada um. Essa linha direta com o divino, ela está ativa em você, esperando ser usada. O que te impede de pegar essa bússola invisível e confiar nela? O anticristo não é apenas uma figura do futuro. É também um espírito que age hoje, dentro e fora dos templos, tentando desviar você da verdade. Ele te faz duvidar do seu próprio valor, da sua própria conexão com Deus. Ele te faz acreditar que você precisa de espetáculo, de drama, de um monte de gente para validar sua experiência. Mas a simplicidade da fé, a pureza da adoração, ela reside na sua relação direta com o seu Redentor. Quando você se apoia nessa rocha, quando você permite que essa bússola invisível te guie, as traições e os mal-entendidos do mundo não têm mais o poder de te derrubar. Você pode até se sentir sozinho, mas nunca estará desamparado. A voz de Deus, ela ressoa em você. E o que vem a seguir pode te mostrar como essa voz, essa conexão profunda, te prepara para enfrentar as maiores tempestades da vida, sem perder a sua paz. Você abraçou a ideia de que sua bússola não está nas mãos de homens, mas no seu próprio coração, guiada pela voz de Deus? Sentiu a liberdade que vem de depender do seu Redentor, da sua rocha, e não da aprovação de um sistema? Mas a vida, ela não para. As tempestades virão, e é nessas horas que a verdadeira essência da sua fé inabalável será testada. O que acontece quando o mundo ao seu redor desmorona, e você está ali sozinho, com apenas a sua bússola invisível para te guiar? A religião, muitas vezes, promete um porto seguro, um escudo contra todas as adversidades, mas é uma segurança ilusória, condicionada à sua conformidade, à sua obediência cega. Quando a crise chega, e você percebe que o porto está vazio, ou que o escudo é feito de papel, o desespero pode ser avassalador. Quantas pessoas foram abandonadas, desacreditadas, quando mais precisavam de apoio, simplesmente porque não se encaixavam mais no molde. Mas a rocha, o Senhor,
Ele não é um abrigo temporário. Ele é o alicerce. Ele não te promete uma vida sem tempestades, mas te assegura que você não será arrastado por elas. A Bíblia não esconde as dificuldades, ela as encara. E o Salmo 19, com sua promessa de que a lei do Senhor refrigera a alma e que seus juízos são verdadeiros, é a âncora que te mantém firme. Quando você decide viver essa verdade, quando a meditação do seu coração e as palavras da sua boca se alinham na sinceridade, uma força interior emerge. É a força que vem de saber que não importa o que aconteça, você está conectado ao Criador do Universo. Que sua oração não é um pedido em vão, mas uma conversa íntima que encontra eco no coração de um Pai que te ama incondicionalmente. Essa é a fé que te permite enfrentar a dor, a perda, a incompreensão, sem se desesperar. Não porque você seja invulnerável, mas porque você confia no inabalável. Você já sentiu essa paz que transcende o entendimento? Que te permite chorar, mas sem perder a esperança? Essa é a promessa de uma vida com o seu Redentor. O espírito de Anticristo, aquele que busca desviar, dividir e desqualificar, ele atua incansavelmente. Ele tenta te convencer de que você é fraco, que suas dúvidas são pecado, que sua liberdade é rebelião. Ele quer te arrastar de volta para as sombras da culpa e da manipulação. Mas quando sua rocha é firme e sua bússola interior está ajustada, essas vozes perdem o poder. Você as reconhece como meras distrações, tentativas de te roubar a paz. A liberdade que você encontra não é uma ausência de responsabilidade, mas a responsabilidade de viver alinhado com a sua essência divina. É a responsabilidade de ser luz, mesmo quando o mundo insiste em escuridão. É a responsabilidade de amar, mesmo quando é mais fácil julgar. E essa responsabilidade, ela não pesa, ela eleva. A jornada de desmascarar o que foi escondido, de se libertar das amarras do engano religioso, ela não é para os fracos. Mas você não está sozinho. A força que vem de cima é inesgotável. Ela te sustenta quando os braços humanos falham. Ela te guia quando os caminhos se tornam incertos. Você está pronto para carregar essa força, essa paz, essa fé inabalável em meio às tempestades? Para ser um farol de verdade em um mundo confuso? O que você fará com essa liberdade? O que vem a seguir é o fechamento, o convite final para uma vida transformada, longe das sombras e abraçada pela luz. Você percorreu um caminho que talvez tenha sido doloroso, mas certamente libertador. Sentiu o grito silencioso do infinito, a voz da natureza declarando a glória de Deus. Experimentou a lei que não aprisiona, mas refrigera a alma, que dá sabedoria ao simples e alegra o coração. Você olhou para as sombras mais profundas, confrontou seus erros ocultos e a soberba que tentava dominá-lo. Aprendeu que a verdadeira oração não é um espetáculo, mas um clamor sincero do coração diante do seu Redentor, a sua rocha inabalável, e se preparou para as tempestades, confiando na bússola invisível que te guia. Agora, o que você fará com essa liberdade? Com essa fé inabalável que floresceu fora dos muros, das regras e das expectativas humanas? A jornada não termina aqui. Ela apenas começa. Você foi chamado para ser um farol, não para se esconder, para espalhar a luz, não para guardá-la em segredo. O mundo ao seu redor ainda está preso. Milhões buscam respostas em templos vazios, em doutrinas que pesam, em um Deus que lhes foi apresentado como carrasco, não como Pai. Eles ainda estão sob a sombra do espírito de Anticristo, aquele que distorce a verdade, que manipula a Bíblia para servir a interesses humanos, que rouba a paz e a alegria em nome de uma falsa santidade. Sua experiência é a prova de que há um caminho diferente. Um caminho de autenticidade, de amor incondicional, de uma conexão direta com o Criador. A voz de Deus não se calou. Ela ecoa em você, agora mais forte do que nunca. É tempo de deixá-la ressoar. Não se preocupe com o julgamento daqueles que ainda estão cegos. Não tema ser chamado de herege ou desviado. A aprovação que importa já é sua, na face do seu Redentor. A sua paz não pode ser roubada.
A sua força não pode ser abalada, porque sua rocha é firme. Que as palavras da sua boca e a meditação do seu coração continuem sendo agradáveis perante a face do Senhor. Que você continue a buscar essa purificação diária, essa entrega humilde que revela cada vez mais da verdade. Que a Bíblia seja para você não um fardo, mas uma fonte inesgotável de vida, e a oração um porto seguro em qualquer circunstância. Você despertou. Despertou para uma fé que transcende a religião, que se enraiza no amor e na liberdade. Essa é a sua herança. Essa é a sua verdade. Que você viva cada dia com a coragem de um coração livre, que conhece o seu Redentor e se apoia na sua rocha. Agora, vá e viva essa verdade. Ela é sua.